Olá, bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a captura de peças ou tomada. Quando jogamos xadrez, o objetivo principal é, claro, dar o checkmate. Para chegar lá, então eu preciso de criar um bom plano, uma boa estratégia até chegar a dar checkmate. Claro, sabendo que o adversário também tem o mesmo objetivo, então eu devo ter cuidado de não apenas atacar, mas também saber defender, conseguir antecipar as jogadas do adversário de modo a não cair em uma armadilha. Inclusive, as peças que eu vou capturando, que eu vou trocando, devo ter então esse cuidado de modo a não cair em uma posição de desvantagem. Vamos simular um jogo normal. Então, comecei com E4, ele jogou com E5, né? Desenvolvi o cavalo para F3 e ele para F6. E depois coloquei ali o bispo em C4 e ele o seu bispo em C5. Aqui eu tenho a opção de tomar este peão. Lembrem, o cavalo se move em L. Se o cavalo se pode mover para esta casa de G5, também se pode mover para a casa de E5. Só que neste caso, a casa de E5 tem uma peça do adversário. Então, neste caso, o que eu faço é a captura. Eu tomo a peça e coloco a minha peça lá onde estava aquela peça que capturei. Isso chama-se captura ou então tomada. Então diz que o cavalo tomou o peão do adversário. E ele também tem a opção de capturar o meu peão. Agora, vamos supor que eu tenha feito D6. De novo, eu tenho a opção de capturar este peão. Só que, capturando o peão, coloquei o cavalo em uma casa que é controlada por outro peão. Então, eu capturei o peão, mas em contrapartida, perdi o cavalo porque ele capturou o meu cavalo. Lembrando que o peão se movimenta para a frente na coluna, porém captura na diagonal. Então, neste caso, eu capturei um peão, porém perdi um cavalo e com isso estou em desvantagem. Então, não é para capturar qualquer peça que quiser, porque aí acabo entrando em desvantagem. Neste caso concreto, a captura deste peão não seria um bom lance. E aqui eu tenho um lance a fazer. O que acontece? Eu tenho um peão que está sendo ameaçado e o peão não pode avançar. Então, quando é assim, o que eu faço é defender este peão. Por exemplo, trazendo o bispo para esta casa, porque ele não pode capturar o peão, senão perde o cavalo. Ele vai perder uma peça a troco de um peão e está em desvantagem. Então, eu posso defender este peão ou trazendo o bispo para D3 ou então avançando este peão para D3, porque o peão aqui defende o outro peão. Se eu jogo o bispo para G5, este cavalo não pode se mover, senão eu capturo a sua dama. E a dama é a peça de maior valor. Então eu capturei a dama e mesmo que ele recapture o bispo com o rei, eu já estou em grande vantagem, porque eu continuo com a minha dama, já o adversário não tem a sua dama. Teoricamente a partida está ganha. Mas claro, precisa converter, né? Precisa também jogar muito bem, proteger também as suas peças, de modo a não voltar a equilibrar. Então, neste caso, o lance que ele fez de jogar o cavalo para D7, disse que ele pendurou uma peça. Então, deixou uma peça limpinha para ser tomada. Então, ele pendurou ali a sua dama. Então, uma partida normal é feita de captura e recaptura de peças. Geralmente, as pessoas vão trocando.
por exemplo, nesta posição, depois de fazer o roque, terei aqui, por exemplo, aqui uma torre. Eu posso avançar este peão e ele, querendo, pode tomar o meu peão e eu depois retomo o seu peão. Pode ser de cavalo ou de dama. Então, por exemplo, eu tomei de cavalo. Então, quando é assim, dizemos que fizemos uma troca de peças. Ele tomou o meu peão, eu tomei o peão dele. Então, houve uma troca. É um assunto importante para conhecer, porque há trocas que não são boas para mim e outras que são melhores. Então, tem que saber quais são as melhores trocas que eu preciso fazer. Outro exemplo, eu querendo, posso jogar a minha torre para G3, atacando a torre do adversário. Querendo, ele pode capturar a minha torre e eu recapturo a torre do adversário. Então, o que aconteceu foi uma troca de peças. São peças que têm o mesmo valor. Então, ele tomou a minha torre e eu tomei a torre dele. Então, teoricamente, está tudo equilibrado. Outra opção de troca é o cavalo pelo bispo. O cavalo e o bispo têm o mesmo valor. Ele, querendo, pode capturar o meu cavalo e eu capturo o seu bispo. Então, foi uma troca de peças. Agora, um lance como este, que também leva a uma troca, aqui tem a opção de eu capturar a dama e depois ele retomar a minha torre. Também foi troca de peças, porém ele trocou a sua dama por uma torre. Ele vai ter uma torre de vantagem e vai ter uma dama de vantagem. Então essa troca não foi boa, porque ele acabou saindo em desvantagem, porque ele perdeu sua dama, que tem maior valor do que a torre. Apesar de ser troca de peças, não foi uma boa troca, foi um erro. Então, tem que fazer um bom plano, de modo que nessa questão de captura eu não saia em desvantagem. Esse foi o vídeo para hoje, onde falamos sobre a captura ou tomada, que é quando você tem uma peça do adversário em uma casa em que uma peça tua consegue chegar. Por exemplo, eu querendo capturar este peão, eu não consigo, porque não tem nenhuma peça que chega nesta casa. Mas eu posso movimentar primeiro a dama para esta casa. Agora sim, depois desse lance, eu querendo, posso sim capturar este peão. Só que neste caso concreto não seria um bom lance, não só porque estou entregando a minha dama, mas porque estou levando checkmate, porque o rei agora não tem casa de fuga. Tem que saber o que capturar, quando capturar e se vale a pena essa captura. Tá bom? Então, por hoje é tudo. Até o próximo vídeo.